Agora sim, quero saber se está frio, está calor aí onde você mora. Aqui em São Paulo continua aquela friaca, mais calma. Tem uma boa notícia, porque essa onda de frio que atingiu a semana toda e boa parte do país começa a perder força aos poucos, tá? Pelo menos a imagem aqui traz pra gente um pouco mais de brilho, né? Um pouco mais de calor, se é que dá para falar. A gente está vivendo o inverno, né? O frio acaba diminuindo, né? Essas baixas temperaturas começam a melhorar, a ficar um pouco mais amenas. Mas aí a gente tem condições de chuva que aumentam, principalmente no litoral, né? Aqui da Bahia, sobretudo, e a gente vai subindo até o leste do Nordeste, riscos fortes de temporais. A previsão do tempo também indica fortes chuvas, principalmente aqui nessa região amazônica, Roraima, né? Aí sim a gente deve ter chuvas bastante concentradas nessa região. Aliás, o amanhecer ainda foi bastante gelado quando a gente olha aqui para a parte sul do país, né? Temperaturas abaixo de 4 graus em áreas de serra no Rio Grande do Sul, Santa Catarina também com alguns pontos bastante gelados, né? Além de pontos ali no Planalto Catarinense, subindo um pouquinho ali em direção ao Paraná. A condição era bem fria nessa manhã, pelo menos essa é a previsão. Vamos só lembrar que ainda ontem algumas cidades registraram temperaturas negativas no sul do país. Em Bagé, por exemplo, ficou abaixo dos 3 graus negativos. A gente vai para as ruas conversar com a Gabriela Garcia, que está lá em Porto Alegre nesta sexta-feira. Nossa, mas ainda nem amanheceu por aí, Gabriela. Que coisa, tá escuro e tem uma névoa atrás de você assim. Bom dia, bem-vinda. Oi, Renan, bom dia para você e para todos. Aqui na capital gaúcha amanhece um pouco depois, viu? Lá por volta de 7h20 da manhã é que o dia fica mais claro, então ainda é noite aqui em Porto Alegre. Tem sim essa névoa, essa neblina chama atenção e sabe que a gente diz aqui, né? Neblina que baixa é sol que racha. E hoje realmente tem previsão de sol aqui para a capital Porto Alegre. Agora faz 7 graus de temperatura, não me atrevo nem a dizer que isso é muito frio, porque a gente enfrentou dias aí em que a sensação térmica aqui na capital foi de menos 3 graus, então eu até tô achando agradável essa sexta-feira aí de 7 graus. A gente também vai ter a temperatura subindo ao longo do dia. E chegamos então ao fim dessa semana muito gelada aqui no sul do Brasil, com dias consecutivos de temperaturas negativas. A gente teve na terça e na quarta-feira dezenas de cidades aqui do Rio Grande do Sul e também de Santa Catarina registrando mínimas, inclusive na terça-feira. Na quarta-feira, não foi terça ainda, mas na quarta-feira teve o recorde de frio do ano no Brasil, foi menos 10,4 graus em Bom Jardim da Serra, em Santa Catarina. Também na terça-feira, aqui no Rio Grande do Sul, fez 9,1 graus negativos em Pinheiro Machado, então também fez muito frio. Na terça-feira, a gente teve mais de 30 cidades gaúchas também registrando temperaturas abaixo de zero. Ontem, como você disse, ainda tinha cidades com um amanhecer muito gelado, como foi o caso de Bagé, na campanha gaúcha. A gente tem aí, então, fazendo menos 3 graus, fez de temperatura por lá. A gente teve também em Dom Pedrito, aqui no Rio Grande do Sul, menos 1,5. Em Santa Catarina ontem fez menos 2,6. Então essa semana estava muito gelada, foi gradualmente aumentando a temperatura, ainda assim a gente teve temperaturas muito baixas ontem e hoje, felizmente, já com mínimas um pouco mais altas e a ideia é que o fim de semana também fique um pouco mais tranquilo. O frio intenso deu uma trégua, mas não que vai ficar calor, né? Vai continuar frio, mas não tanto como fez nesta semana. Também não tem previsão agora para julho de chuvas tão intensas como a gente registrou no mês de junho. Isso também é uma boa notícia. Os rios aqui estão baixando, muitas pessoas voltando para casa. Então a gente tem duplamente, né? Boas notícias. Tanto que o frio vai dar uma trégua quanto a chuva aqui também. Renan, eu volto com você. Ô Gabi, a percepção de frio é uma coisa curiosa, né? Você estava falando que 7 graus, tá de boa, melhorou, tal.
14 graus aqui em São Paulo. A gente estava chegando na redação só com os olhos de fora, todo encapotado, touca, cachecol, tudo. Engraçado, curioso. Obrigado, bom dia, bom trabalho. A gente conversa daqui a pouquinho. E dando mais um giro, né, pelo Brasilzão para saber a cara dessa sexta-feira, na região centro-oeste, as temperaturas permanecem mais amenas agora pela manhã, mas o frio intenso também perde força, especialmente no sul de Mato Grosso do Sul. A tarde ainda vai ser bastante ensolarada e a elevação gradativa, né, das máximas ao longo dos próximos dias está aqui no nosso mapa, nessa região centro aqui do país. E aí a gente tem umidade, né, que vem do oceano para o continente, aumenta a frequência também de chuvas. Aí quando a gente está falando aqui, ó, litoral de São Paulo, vai subir no Rio de Janeiro, Espírito Santo, há inclusive previsão de chuva bastante volumosa ao longo do dia, sobretudo para os cariocas, lá no Rio de Janeiro. E em São Paulo, o dia também está começando gelado, nublado. Olha a cara aí da Avenida Paulista, quantidade de carro também, todo mundo já se dirigindo para o trabalho, se deslocando aí para suas atividades. O dia também não amanheceu aqui ainda, né? Tá bastante cinza, como de costume, nubladão, com probabilidade de garoa ao longo de toda a manhã. Não esqueça o seu guarda-chuva e se agasalhe porque tá frio, viu? À tarde o sol deve aparecer entre nuvens, mas não deve esquentar muito, viu? Máxima aqui para a capital paulista, 18 graus. As temperaturas vão aumentando, né? E o sol deve aparecer ali em Campo Grande. A gente já tem aqui para vocês, mínima de 14, solzão, máxima de 24. Quando a gente olha para o Rio de Janeiro, os cariocas e turistas vão encarar um pouquinho de chuva, como a gente já trouxe, e em algumas regiões, chuva volumosa, tá? Mínima de 16, máxima de 22 e já na capital federal, Brasília, aquele tempo de costume nessa época do ano. Seco, muito sol, máxima chegando aos 26 graus. Na capital federal, inclusive a temperatura pela manhã, tá aí imagens para vocês ao vivo dessa belíssima, né, imagem do nascer do sol em Brasília. Que legal, solzão ali rachando mesmo, é tempo seco. A turma da rinite, das ites lá, aguente, né, esse tempo, né? Mas o sol logo aparece sem chances de chuva. Aliás, não há previsão de chuva, como eu havia dito, em Brasília pelos próximos 15 dias. Quem sofre com a secura, se cuide, viu?